Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar conosco nesse encontro. Hoje nós estamos fazendo uma live um pouco diferente aqui, pelo Zoom, não conseguimos fazer pelo Instagram, mas vai ficar disponível no YouTube, no Spotify, para quem quiser assistir. E hoje eu estou com uma convidada mega especial, nós estamos aguardando esse encontro, né, Juliana, há muito tempo, desde o ano passado nós estamos aguardando esse encontro. E eu gostaria então hoje de falar, nós estamos na semana de tratar sobre a saúde física, né, a dimensão física, o bem-estar físico dentro do bem-estar integral. E a minha convidada é uma nutricionista que está em formação de uma nutrição, gente, muito diferente, que é a neuronutrição. Juliana Rosa, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso receber você aqui. E eu gostaria de passar a palavra para você se apresentar um pouco, até nos explicar um pouco sobre o que é neuronutrição. E primeiro queria te agradecer, Ângela, pelo todo cuidado, pelo carinho de, desde o ano passado, a gente combinar e alguns ajustes na agenda e que hoje deu certo. Eu espero que esta pequena aula que eu compartilho aqui, que eu produzi, possa ajudar de forma mais prática no nosso dia a dia, como nós podemos melhorar a nossa saúde, mas em especial o nosso comportamento ele é mudado através da bioquímica, e é um pouquinho do que eu vou compartilhar aqui. A neuronutrição nada mais é do que a ciência que estuda a aplicação da nutrição, dos nutrientes e de como eles podem reverberar na mudança de hormônios e no ganho de saúde. Hoje nós sabemos que não só ter um corpo saudável, mas ter a mente e bons pensamentos, mas através de mecanismos, a gente pode até, inclusive, organizar nos desafios do nosso dia a dia. E Vamos, já quero aqui compartilhar, posso compartilhar aqui a tela para a gente iniciar a pode, nossa aula? pode sim. Vamos direto ao ponto, então. Perfeito. Então, vamos lá. Eu gostaria da confirmação se vocês veem. Sim, Ju. Ah, então perfeito. Então, hoje vamos falar como os alimentos interferem nas nossas emoções. Você já se percebeu que as suas emoções fazem você relembrar de algum alimento, alguma vontade? Eu falo que a nutrição comportamental sempre foi estudada e hoje a gente tem mais uma ferramenta que é a neuronutrição para aliar não só nos nossos comportamentos, mas ferramentas e estratégias alimentares para que a gente possa melhorar o nosso bem-estar como um todo. E começando aqui, eu gostaria de brevemente me apresentar um pouquinho mais aqui falando sobre a minha jornada de nutrição, como nutricionista desde 2007. Então me formei, sou aqui do ABC Paulista, Santo André, me especializei em nutrição clínica a seguir em 2009 e desde então também realizei coberturas jornalísticas e científicas de eventos de nutrição e nutrologia e me abriu um leque de outras áreas que eu poderia favorecer e focar nos estudos. E desde então eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre como bioquimicamente nós podemos melhorar os nossas emoções através da nutrição de uma forma gostosa e prática. E hoje eu realizo atendimentos aqui no ABC, em São Paulo, online para todo o Brasil, e o mundo também através das comunicações via online, como estamos aqui. E eu gostaria de iniciar aqui sobre um detalhe. O que fez você mudar a sua rota? Há 2 anos atrás eu fiz a minha rota mudar. Eu falei assim, agora chega, eu não vou esperar mais uma turma da neuronutrição. Eu tive um probleminha na coluna,
tive quase uma depressão, e estudando sobre mim e podendo, de alguma forma, mudar a vida de outras mulheres, porque, afinal, no centro cirúrgico só tinham mulheres. E como nós estamos no último dia de março, também quero te convidar aqui, mulher. O que vai acontecer para realmente virar a sua chave, sabe? Talvez uma situação desafiadora, talvez uma alegria, mas todas nós temos algo que fazem a gente mudar a nossa rota. Então, eu sempre gostei de estudar muitas áreas da nutrição, mas aqui foi a minha virada de chave. E graças a Deus, hoje eu estou de volta, fazendo as minhas atividades físicas. Mas eu gostaria de te convidar aqui a você pensar o que é saúde para você? O que te traz bem-estar? Será que é um bem-estar só psicológico? Será que é o bem-estar físico? Eu coloquei aqui no Google quais são as palavras que nos arremete à saúde. Você ter família, alguém acolhedor que te apoia, você tem momentos de lazer, bem-estar, e que isso te trazem esse bem-estar emocional. E o que te impacta as suas escolhas alimentares? O que te faz você escolher alimentos ou momentos que tenham alimentos junto aí? Eu quero aqui colocar que isso provavelmente você deve ter passado, que foi um desafio mundial, onde tivemos o desafio da Covid-19, onde nos colocou como se fosse o nosso copo de água, o copo ficou cheio, e mostrou muitas situações que a gente deixou, ou talvez não estudou, colocou com certo cuidado sobre a nossa saúde. Já naquele momento, a prevalência havia de 25% de ansiedade e também de depressão. Mas olha só, o nosso cenário sempre foi de pessoas em um ambiente estressor, principalmente um ambiente de trabalho, né? E as nossas expectativas com o trabalho e as expectativas externas conosco. E segundo a OMS, 90% da população já teve algum nível de estresse, que é quando a gente tem aquela sobrecarga, aquele cansaço extremo. E o Brasil, nessa rota do estresse, naquela época, estava em segundo lugar, e teve um dos fatores que mostrou totalmente que o nosso Brasil aqui, ele está em primeiro lugar na ansiedade. Então, por isso que nós brasileiros precisamos ter um cuidado maior sobre a nossa saúde. Naquele momento, o Brasil estava com 18,6 milhões de pessoas, basicamente um terço da população, tratando, ou que passou por alguns profissionais que mencionavam, segundo os estudos da OMS, sobre alguma questão ligada à ansiedade. E um desses fatores sobre o ganho de peso. Tanto é que nós temos uma data especial para olharmos sobre a saúde e o controle do estresse, no dia 23 de setembro. E o Brasil, naquele momento, já demonstrou sendo o primeiro no ranking do país, as pessoas ganharam mais peso. Então, imagine sobre os seus desafios, se ocorreu com você, ocorreu comigo, a falta de ter cuidados, por exemplo, sobre, às vezes, um apoio, a parte estrutural de profissionais, demonstrou que a dieta, o estresse e a saúde mental estavam totalmente interligados, onde esta questão sobre o cuidado da alimentação impacta direto no estresse e na saúde mental. Demonstrando que a dieta e o sobrepeso podem afetar o humor e, por meios de efeitos diretos ou transtornos mentais relacionados a esse estresse, podem levar a mudanças de hábito e de peso. Então, é aquela brincadeira que veio primeiro, o ovo, a galinha, né? Então, sabemos que a dieta é, sim, um start para que há esse aumento de peso, mas também, quando a gente cuida da nossa alimentação, há um tratamento, há uma regeneração e há um cuidado também focado nessa questão de humor. E eu quero te convidar aqui, se aconteceu também com você, um estudo aqui brasileiro, da Fiocruz, chamado Convide, focado nesse período dos 2 primeiros meses da quarentena, onde já tinham pessoas que estavam em estudo,
foi realizada uma pesquisa demonstrando como estavam os hábitos alimentares naquele período, daquele estresse, daquele momento de alto impacto individual, né? Por mais que o Covid foi a nível mundial, mas cada um teve uma percepção individual. Demonstrou-se que foi um aumento de 50% de doces, em especial mencionado por mulheres, até mesmo 2 vezes mais o consumo de chocolate. E eu quero já dizer aqui que o chocolate não é o dos vilões. Ele pode ser, sim, um dos alimentos muito saudáveis e gostosos que eu vou compartilhar até o final da nossa aula aqui. E houve um aumento de 18% do consumo de bebida alcoólica. Mas não se engane se você pensa que foi aumento só apenas para os homens. 18% foi exatamente o aumento de consumo para homens e mulheres. Talvez porque nessa junção de estar junto com a família, e nós sabemos que o meio ambiente nos corrobora para mudanças alimentares positivas e negativas, houve também um aumento de consumo alcoólico nunca antes visto também por nós mulheres. E claro, o consumo de delivery, sobre o peso que eu acabei de dizer, e também o aumento do estresse relacionado a atividades domésticas. E isso relacionado também um desafio muito mais compartilhado pelas mulheres. Né? Então, aqui está um exercício para que a gente possa olhar pelo nosso estresse e algumas vezes também pensar em distribuir essas atividades para que a gente tenha realmente tempo com habilidade para fazer boas escolhas. E aqui eu já quero mencionar que naquele momento foi dito sobre essa mudança do hábito alimentar. Mais especificamente, dietas ricas em gordura, aumento de sal, açúcar, nada mais é do que o que a gente fala de uma alimentação hedônica, de uma alimentação comportamental, de escolhas alimentares, de comidas mais emocionais. E ao passo que deficiências de vitaminas, como vitaminas super importantes para a saúde dos nossos tecidos, da nossa saúde corporal, entre elas vitamina A, C, D e E, que impactam diretamente na nossa imunidade. E dados demonstram que essas deficiências estão correlacionadas com doenças psiquiátricas. E aí eu estou dizendo todas, né? Ansiedade, depressão, estresse, burnout. E, inclusive, nós temos algumas sociedades, inclusive uma sociedade internacional, que já estuda sobre a psiquiatria nutricional, sobre a saúde mental, quanto a alimentação impacta positivamente no tratamento da saúde do nosso corpo. E aqui eu quero te dizer, de tudo que nós estamos falando até agora, de certa forma, algumas pessoas podem ter lembrado, mas isso é tudo culpa do cortisol. O cortisol estava elevado, então era por isso que eu tinha mais vontade de doce, era por isso que eu tinha mais vontade de beber alguma bebida especial, rica em álcool, e que, na verdade, o cortisol, ele é um parâmetro nosso, do nosso corpo, que ele, na verdade, ele nos cuida para saber aonde que está o desafio e ele fazer mecanismos para autodefesa. O cortisol elevado, ele vai sim alterar as nossas funções hormonais e ele pode sim gerar situações que favorecem a doenças. Mas do contrário, o cortisol, ele é utilizado para efeitos de positivo no nosso corpo, até porque o cortisol a partir das 10 horas, até mais ou menos até as 17 horas, ele está numa quantidade maior no nosso corpo para trazer foco, atenção ou até mesmo fuga. E quando a gente tem essa atenção, esse foco, é justamente no nosso período de trabalho. Então, estar com cortisol relativamente controlado, ele é bom. Né? Em excesso, ele favorece inflamações, ganho de peso, devido a promover ao maior acúmulo de gordura visceral, e que isso importa muito nas possibilidades de doenças cardiovasculares. E também devido a por quê? O cortisol elevado, ele diminui o nosso gasto calórico. Então, entenda, não é basicamente só seguir uma dieta saudável. Trazer essa dieta com fatores de neuronutrição para impactar e diminuir o cortisol vai te ajudar a você aumentar, por exemplo, o seu gasto calórico. E se é um dos seus passos,
ter uma melhor harmonia corporal, que isso vai impactar no seu emocional, melhores escolhas. E hoje nós sabemos que nós somos também o nosso cartão de visita. Então, ter saúde, fazer boas escolhas, também é um grande passo para que nós crescemos também em estágio na nossa profissão. E aqui o nosso chocolate. Quero te dizer aqui que vários órgãos são afetados. E quando a gente fala sobre o chocolate, ele impacta em todo o nosso corpo. Imagine que o chocolate, ele aumenta a nossa serotonina através de triptofano, que estimula os nossos hormônios do bem-estar. Ele tem magnésio, que ele é relaxante dos nossos músculos, e eu utilizo na nutrição esportiva para estimular o nosso exercício, melhorar a performance durante as nossas atividades físicas, até mesmo durante mesmo o trabalho, que é uma atividade, e que favorece a gente ganhar uma melhor qualidade de vida. Mas, claro, que tudo tem formas e quantidade e mais alguma informação, como, por exemplo, sabemos que o chocolate acima de 50%, 70%, ele vai ter esses benefícios de antioxidante, de minerais. Né? E ao passo que, no início da nossa apresentação, eu comentei sobre alimentos saudáveis. Então, eu vou começar a compartilhar com você aqui alimentos que são interessantes e aqueles alimentos que não ajudam tanto nos nossos neurotransmissores. E aqui um exercício de que quando estamos com as nossas emoções alteradas, há um aumento de peso ou apenas do nosso apetite, mas na verdade o que está escondido ali são situações mentais, por exemplo, de solidão, desânimo, raiva, falta de motivação, pessimismo, angústias, medo, fadiga, cobranças externas e internas, insegurança, tristeza, baixa estima, e ao passo que elas estão físicas e que podem mostrar cada vez mais por sinais e sintomas, como taquicardia, dor de cabeça, falta de ar, aperto no peito, alterações intestinais. Hoje é muito comum pessoas com doenças intestinais, como deixa o intestino muito solto, muito preso. Você sabia que o nosso intestino ele tem um contato direto com o cérebro através do nervo vago, que é literalmente um nervo que passa por trás da nossa cabeça, do nosso lóbulo, e vai até o intestino. E que algumas pessoas podem sentir momentos de náusea, aumento de pressão arterial, sudorese, dores musculares, até mesmo questões de estabilidade do corpo, né? Que isso tem demonstrado muito em pacientes, em profissionais que eu tenho cuidado, sobre o início de um burnout. E agora, Nutri, o que fazer? Diante de todo esse cenário, que por mais que está lá distante, a gente sabe que os efeitos dele a gente colhe até hoje. E como nós podemos cuidar da nossa ansiedade, das nossas situações emocionais, e através de uma forma gostosa, qual é o caminho? Qual é o caminho a seguir? Então, quero primeiro te dizer aqui que quando você entende quais são suas necessidades, a cada momento você percebe quais são os nutrientes ou os alimentos, ou até mais as refeições que fazem sentido para você incluir na sua alimentação. E aqui é uma das ferramentas que eu uso para que a gente olhe que a nossa célula não é uma célula simples, é uma célula que ela precisa de vários nutrientes. Então, por isso que não basta um nutriente, uma ferramenta apenas. Apesar que hoje está sendo muito falado sobre as canetinhas emagrecedoras, que mudou totalmente esse parâmetro aqui. Mas eu quero dizer aqui em 2 nutrientes especiais que estão aqui do lado do neurônio, que eles são precursores da saúde mental. Mas não existe saúde mental se o corpo não está saudável. E aqui, novamente, mencionando sobre esse artigo que eu iniciei, sobre os aspectos específicos sobre a dieta que impactam na nossa saúde positiva através do consumo de alimentos fonte de ômega 3, que estão, não falta
artigos, guidelines e menções sobre a importância do ômega 3. Eles estão em vários alimentos, como nos peixes, de origem vegetal nós encontramos na linhaça, mas precisamos triturá-la para que na forma de farinha de linhaça tenhamos uma quantidade boa de ômega 3, entre outros alimentos, até mesmo sobre o ovo, né, um alimento tão prático e fácil, né, do nosso dia a dia. E além do ômega 3, alimentos que tenham ômega 6, que estão ligados a alimentos vegetais, como sementes, nozes. A gente encontra também os outros nutrientes, como magnésio, que eu falei sobre o chocolate, mas eu quero destacar aqui um nutriente pouco falado sobre o ácido fólico, que às vezes só é lembrado quando a gestante está nos seus primeiros meses, fala-se sobre o tubo neural. E depois que é produzido o tubo neural, será que a gente não precisa ter uma manutenção desses nutrientes? Então, também a nutrição é a área especializada para favorecer o pedido de exames especializados, que não é realizado isso na área médica, muitas vezes, a não ser que temos um médico especialista, né, um neuro, né, que favorece e cuida também dessa parte psicológica. Tá? Além, né, de entendermos que temos também outras áreas muito importantes, como o neuropsicólogo e outras áreas, que promovem a saúde mental. E impactam esses nutrientes diretamente no controle do estresse, uma vez que melhora alguns circuitos de hormônios, inclusive relacionados ao sono. E o sono reparador nos favorece a vários mecanismos de saúde e qualidade de vida no próximo dia, ajudando assim um passo de cada vez e também em tratamentos de transtornos neuropsiquiátricos, a dose ela pode ser aumentada. E aqui destacar algo que nos últimos 5 anos tem se falado, e na verdade isso sempre foi estudado pela nutrição, o impacto da boa alimentação e da microbiota intestinal. Sobre a microbiota, o que ela impacta no intestino e o que ela impacta no cérebro. Nada mais é do que a microbiota, são os micro-organismos vivos, que hoje a gente sabe que nós somos formados de mais micro-organismos do que células, e tem conexões de estímulos nervosos que mencionam e mudam totalmente o nosso parâmetro de como nós funcionamos internamente. E isso também impactando em doenças mentais ou neurológicas, né? E que basicamente o que acontece dentro do nosso intestino? Quando a gente tem um aumento de alimentos palatáveis, alimentos que não são saudáveis, eles favorecem a dificultar essa digestão no intestino, trazendo uma hiperpermeabilidade intestinal, onde como se fosse os veinhos bem fininhos do nosso intestino tivessem que se abrir para tentar fazer essa digestão. E aqui eu não estou mencionando, porque é o glúten, a lactose, é o leite. Para cada pessoa pode ser alimentos totalmente diversos. Claro que hoje em dia nós sabemos, devido ao alto consumo desses alimentos, podem favorecer sim o que a gente chama de leaky gut, que é esse intestino vazado, em que além de entrar substâncias que não são ideais, o nosso corpo também fica com deficiência nessa barreira para também eliminar toxinas. Então vira como se fosse uma guerra interna. Entre situações e substâncias que a gente não quer, e também a gente não sabe como eliminar essas toxinas, como essa faixa aqui está muito favorecida a inflamação. E o que é que realmente são vilões do nosso intestino e que nesse momento também seria importante a gente cuidar para aí realmente melhorar a nossa saúde também mental. Os nossos vilões do intestino mais conhecidos, né? Como bebida alcoólicas, alimentos açucarados, antibióticos, excesso de café, não só pelo excesso de estímulos, mas também eles diminuem a absorção do café de vários nutrientes. Em especial, eu falo até para que a gente, quando consuma café, demore em torno de 1 hora, intervalo para consumir entre alimentos, porque isso dificulta a absorção e pode inativar alimentos e nutrientes muito importantes para o nosso corpo. Alimentos processados e ultraprocessados, que tenham aí tantas substâncias que o nosso corpo não entende,
que são conhecidos como xenobióticos, quanto excesso de gorduras saturadas que impactam diretamente na inflamação celular. Excesso ou baixa de proteínas, gorduras saturadas, como eu disse aqui, em especial aqueles alimentos que também são elevados a uma temperatura muito alta e que gorduras que poderiam ser muito boas, que podem gerar essa saturação, essa inflamação do alimento. Frituras, alimentos queimados, um sono irregular, mas é unânime. Boa parte das pessoas não consegue ter uma melhora da saúde mental devido a ter deficiências nutricionais, porque nós temos inflamações e o nosso corpo ele sempre está ativo. Mas para que a gente possa melhorar a nossa saúde, alguns nutrientes, em alguns momentos, a gente precisa ampliar ele. Como eu compartilhei um deles aqui destacado sobre o ômega 3. Mas não é só ele. Algumas vezes pode ser um ácido fólico, algumas vezes pode ser algumas outras vitaminas do complexo B. Enfim, então, quero aqui primeiro te dar o primeiro passo, te convidar a entrar no meu supermercado e você fazer escolhas inteligentes e aqui a ideia de forma prática. Então, vamos lá? Como uma criança curiosa, querendo conhecer o mundo, gostaria de te convidar a você olhar para como se você estivesse entrando no supermercado. Que alimentos seriam interessantes você comprar para a sua saúde, para o seu momento? Imagine que nós vamos comprar alimentos para vários hormônios da nossa saúde mental. O triptofano, que ele é um nutriente que ele está no chocolate, ele está no leite, está em alimentos integrais, né? Já dando aqui um spoiler. A gente tem a serotonina, que é um hormônio da alegria, que o triptofano ele precisa ser bem feito, junto com alguns nutrientes para a produção da serotonina, e que é o hormônio da alegria. E olha só, tem uma boa quantidade de serotonina, a partir das 10 horas, nosso pico de cortisol já está diminuído para que aumente o pico de melatonina, que é o hormônio do sono. E que, em especial, para nós mulheres 40 a mais, e quando estamos na menopausa, os hormônios ficam um pouco bagunçados e a demanda de alguns nutrientes precisam ser elevada para que a gente continue tendo uma boa saúde emocional, um bom sono, que é um dos pontos que impacta diretamente na saúde da mulher. Endorfina, que é aquele hormônio do bem-estar após um treino, dopamina, que é o nosso hormônio do controle, né? Eu quero aqui aproveitar e compartilhar com você, porque tem muitos nutrientes focados nessa questão da dopamina, que é super interessante, focado na nossa parte emocional, o GABA também, adrenalina e noradrenalina, né, que está muito naqueles momentos de estresse, impacto, situações, acetilcolina, que é um dos hormônios ligados à nossa parte emocional, e o cortisol e o glutamato, que o glutamato a gente come também ele, e eu vou te falar a seguir. Então imagine só, os alimentos ricos em triptofano são os precursores da serotonina, como eu te falei, da alegria, controle, memória, que impactam no nosso sono, ciclo circadiano, que trazem o estímulo da nossa alegria. Nós temos a dopamina, que é o hormônio do prazer, recompensa, motivação. Temos do GABA, que ele é inibitório, que controla até um pouquinho sobre o cortisol. Adrenalina e noradrenalina, que a gente fala sobre a nossa parte simpática, a nossa parte parasimpático, que internamente isso a gente precisa cuidar para que realmente internamente o nosso corpo entenda esse controle. Acetilcolina sobre contrações musculares e sobre efeitos excitatórios, né, sobre a nossa saúde e imunidade. E agora eu quero te dizer aqui, está curiosa, curioso, sobre quais alimentos impactam diretamente nesses hormônios? Então, quero te convidar aqui, talvez seja o momento do seu print, e você tirar uma foto aqui sobre esse breve cardápio que eu separei aqui para você. Para você melhorar a sua alegria e disposição, triptofano, que tal incluir mais banana, peixes, leite, grão de bico? Para melhorar a sua parte emocional, alimentos de origem proteica, de origem animal, de origem vegetal, para favorecer o seu sono, vitaminas do complexo B, em especial AB6, cálcio e magnésio. Para trazer uma melhor energia, bem-estar, a gente tem vários tipos, né, ferramentas tanto de exercício quanto de saúde física, e o chocolate.
Alimentos que favorecem o controle emocional, alimentos proteicos de origem animal e grãos, porque eles produzem diretamente hormônios, né, impactam diretamente aqui a dopamina, e o GABA, que são os alimentos relaxantes, alimentos probióticos, que impactam diretamente nos nossos probióticos, na nossa microbiota intestinal. Temos aqui a adrenalina e noradrenalina, né, que libera aí mais glicose quando a gente está em baixa por algum susto, por alguma situação de muita ansiedade, estresse. Isso não é legal, não, a gente impactar muito disso, que alguns órgãos internos do nosso corpo começam a ficar cansados. E a gente exercitar, fazer exercício físico, alimentos que impactam diretamente na nossa saúde, como magnésio, para o nosso controle e bem-estar. E até mesmo o cortisol. Aqui eu vou dizer aqui sobre os alimentos que estimulam o cortisol, porque todos os outros cuidam e controlam. Então, cuidado com o consumo de alimentos que têm realçador de sabor, glutamato monossódio, que estão muito comuns em salgadinhos, molhos prontos, alimentos industrializados e processados, como também até mesmo o uso de drogas. E aqui eu estou dizendo listas e ilícitas, então eu estou falando aqui sobre o álcool. Não tem quantidade ideal do consumo de álcool, tá? O álcool impacta diretamente na nossa saúde mental e psíquica. E aqui, a gente chegando mais aqui ao final, queria te falar que se é um dos impactos que a gente pode destacar sobre o aumento do estresse, sobre o aumento do peso e apetite. Então, nós temos aqui algumas alterações mentais e físicas, mas o que exatamente a gente precisa e poderia melhorar? Que às vezes começa com um básico. Como está a sua quantidade de água e de hidratação? Como está o colorido e os alimentos da sua alimentação? Não basta ter uma alimentação saudável. Como eu compartilhei aqui, a gente precisa fazer uma alimentação personalizada, porque muitas vezes as pessoas não digerem muito bem isso. Isso começa pela boa mastigação, pela boa digestão e que termina a digestão no intestino, favorecendo essa boa absorção. Então, aí a gente iria para a última parte do intestino, e que muitas vezes nós temos aí e que incluir nutrientes para cuidar das nossas deficiências nutricionais. Então, ter clareza nas suas necessidades é o fator primordial. E aqui, como a área da psicologia e que também estudo e faz parte da minha área, nós temos aqui as fases do cuidado e da mudança realmente, propriamente dita, né? Que é o modelo transteórico, que é desde que você sabe que precisa fazer, mas não tem, talvez, um pontapé inicial, vai e volta, será que é verdade? Será que é mentira? Será que alguém me falou? Será que é isso mesmo? E aí você começa a colocar o seu plano em ação, busca profissionais para te guiar, você erra, você acerta, mas você continua seguindo rumo a uma melhor maturidade, um melhor autocuidado, né? O autodesenvolvimento também hoje está muito em alta de a gente cuidar de nós para cuidar melhor do outro, né? E aí depois uma manutenção ou novos desafios, por que não? Então, agora eu quero te convidar a olhar: será que as suas compras vão ser as mesmas na próxima vez que você vai no supermercado? E eu espero que você lembre de mim e algumas dessas escolhas que eu coloquei aqui nesse breve cardápio. Então, não basta desejar uma vida melhor, você deve criá-la. E para você que chegou até aqui, coloque o seu celular aqui nesse QR Code. Me dê um oi e fale que você esteve nesta apresentação aqui especial. E vai ser um prazer te dar um presente aqui, tá bom? Então, aqui estão meus contatos. Eu sou grata pela nossa conversa de hoje. Espero ter te ajudado, ter trazido mais ferramentas para você. E estou à disposição se você desejar mais nutrição ou algo do seu desenvolvimento humano e nutricional. Ju, que delícia te ouvir. Que Foi delícia. ótimo. Temos aqui algumas. Eu vou pedir só para você parar isso.
A Vanessa Brick, excelente explicação, muito didática e prática. E a Vanessa Nery, as duas Vanessas aqui que estão sempre com a gente. Que momento rico, parabéns. Gente, se vocês quiserem, agora vamos deixar uns minutinhos. Se vocês quiserem fazer perguntas, só que aí a gente vai fazer pergunta via chat, tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta por áudio, levanta a mãozinha virtual, que aí eu libero o som, tá? Porque como nós estamos aqui no formato de gravação, é interessante a gente conseguir controlar para não ficar ruim para a gravação. Sandro, bom dia. Bom dia. Ju, muito obrigada mesmo. Enquanto eu vou deixando aí um tempinho, aprendi um monte aqui, gente. Tirei foto, fui tirando foto, assim, ó, sabe? Fui tirando foto para que eu pudesse, nossa, isso aqui faz isso, né? Então, o quanto a nossa saúde integral, né? Quanto o nosso corpo está todo articulado, né, Ju? Não é só, não, vou cuidar da minha saúde mental. Por isso que eu sou contra, gente, falar assim, eu cuido da minha saúde mental, eu cuido da minha saúde física. Isso não existe. Quando você cuida de um, reverbera no outro. Cuidando da sua Totalmente. saúde física, você vai melhorar a sua saúde mental, emocional, cuidando das emoções, né? A Ju começou falando sobre lá na pandemia, quanto as emoções influenciaram nos nossos hábitos alimentares, na própria saúde física. Então, percebam que nós somos, repito, como acho, que toda semana eu falo isso, né? Nós somos seres integrais. Isso é algo que nós precisamos levar para a vida, né? A Vanessa Brick está perguntando, Sandro, eu vou passar para as perguntas escritas, e aí, se a gente tiver tempo, eu abro para o comentário, tá? E aí eu libero o seu vídeo aí. Vanessa Brick está perguntando, Ju, fale sobre manter o peso pós-menopausa e perda de massa muscular. Perfeito. E é uma das áreas que eu sou especialista, estudo já há um bom tempo. Primeiro ponto, né? Como eu coloquei um exercício. Quando nós temos a nossa vida, quanto mais atividades nós temos no nosso dia a dia, e a menopausa está num estágio que a mulher provavelmente ou está num estágio cuidando da família, ou estando num estágio de trabalho, um alto impacto, e cuidando de pessoas, a gente precisa ter o nosso tempo de autocuidado e observar realmente quais são as nossas necessidades. É muito comum a mulher perder 10 a 20% da sua massa muscular no primeiro ano de menopausa. E isso ninguém nos fala, que é treinar, mas estar com todos os nutrientes para que a gente forme massa muscular. É a gente descansar para o nosso corpo, fazer boas escolhas e também posso já adiantar em dizer que é um dos pontos mais desafiadores da menopausa é o sono reparador na mulher que está passando pela menopausa, porque exatamente das 2 às 3 horas da manhã, que é um ápice, do aumento da produção de GH e testosterona, entre outras funções que o cérebro está fazendo aquela limpeza para que também o nosso corpo faça uma limpeza e que nós começamos o dia bem, fazendo boas escolhas. Então, um dos passos que eu já te falo, ter uma boa alimentação, provavelmente se você perdeu muita massa muscular, um ajuste calórico é necessário, mas não quer dizer diminuir a quantidade de alimentos. Alimentos com alta densidade nutricional, com muitos nutrientes antioxidantes para realmente impactar na sua saúde mental e também nos seus hormônios, e favorecer a treinos resistidos de atividade física mesmo. Hoje a gente sabe que não é só simplesmente fazer academia. Às vezes fazer atividades como calistenia, que são exercícios com o seu próprio corpo e na sua própria residência, junto com o educador físico, é muito importante para que você avance e você não deixe esse ganho de peso alterar a sua harmonia corporal.
porque o que mais ocorre, essa gordura aumenta no abdômen, aumenta na gordura visceral, e isso favorece a saúde mental, porque não só porque nós sabemos que gostamos de se sentir bem, colocar nossa roupa, tudo, mas o quanto isso nos arremete à nossa expressão com a sociedade. Então, a gente tem muito disso, né? Estou bem, e também sobre o favorecimento dessa gordura localizada no abdômen e gordura visceral, favorece a diabetes, hipertensão, colesterol, que são outras doenças. Então, imagine o seu tempo ficar escasso só apagando fogo. E que você pode, sim, cuidar da sua saúde de uma forma personalizada, de uma forma cuidadosa. E que, segundo a OMS, nós temos pelo menos 150 minutos de atividade física, mas isso pode variar de acordo com a sua intenção. Igual nutrição, né? Nós estamos nos alimentando bem? Tudo bem, mas você tem uma objetividade no seu tipo de cardápio, é a mesma forma. Qual a sua objetividade no seu treino? Hoje eu faço treino focado no cardio, porque eu corro, e eu faço treino para ganho de massa muscular. Tem pessoas que só querem ganhar massa muscular, mas é importante também a gente falar sobre treinos cardiovasculares para a gente ter fôlego para a nossa vida, para uma caminhada, para às vezes uma atividade que você precise, porque a mulher também diminui essa parte cardiovascular. Então, se eu falar mais um pouco aqui, eu acho que a gente amplia muito mais, mas eu falo que se você focar numa alimentação minimalista, poucas estratégias, mas que vão realmente focar no seu ganho de massa muscular e na sua saúde mental, o restante você vai depois colhendo os seus frutos. Perfeito, perfeito, muito bom, Ju. Aliás, gente, se a gente fosse, né, é, avançar muita coisa, né? Como a Ju falou, dá para alargar assim um tanto de possibilidades, né, Ju? Deixa eu te passar duas outras questões aqui da Ruth, que ela pergunta sobre a forma como você tem, para quem não consegue, manter um cardápio mais elaborado. Pensando em duas coisas, né? Ela fala sobre a questão do custo financeiro. Tem uma coisa, né, Ju, que o pessoal fala muito. Fazer dieta, eu vou usar uma frase popular, tá? Não me julgue. Fazer dieta é caro. Isso é uma frase que a gente ouve muito, né? Porque parece que quando nós pensamos nessa dieta balanceada, mais elaborada, nós temos um custo maior e um tempo maior que eu tenho que me dedicar, e às vezes a gente não tem essas duas coisas, uma ou outra, ou as duas. Então, queria que você falasse um pouco, e eu vou colocar meu computador aqui para carregar enquanto você fala. Combinado. Então, vamos lá. Dieta errada é cara. Já começando por aí. Quando a gente tem a informação de qual é os alimentos importantes para o nosso corpo de verdade, a gente tem um leque de opções. Entenda que dieta não é, hoje está se falando muito sobre o consumo da carne, ou dieta carnívora, ou muito sobre o consumo, o que tem proteína. Até já foi lançado água com proteína, com colágeno. Então, quero dizer aqui que sim, um dos pontos a gente precisa olhar sobre alguns parâmetros, sobre bater algumas metas, como, por exemplo, talvez proteína, mas o que eu mais vejo, a gente nunca bate meta, é muito raro bater meta, por exemplo, de frutas. E que muitas pessoas têm medo que a fruta é calórica, e que nós temos várias frutas que estão, se nós olharmos sobre a sazonalidade, eu costumo também ensinar isso. Se o alimento ele está no seu período sazonal, ele é mais gostoso, porque ele está na época, ele é mais barato, porque ele tem uma maior quantidade e uma maior variedade, mais fácil de você encontrar. Então, você escolher alimentos, sim, saudáveis, não necessariamente são caros. E eu posso dizer, apesar de ser nutricionista esportiva, o que muitas pessoas imaginam que nutrição vai também prescrever muitos suplementos, whey, isso fica para o final, viu?
Eu tenho várias pacientes que eu não indico nenhum suplemento e nenhum whey, talvez, por praticidade. Mas vai depender um pouquinho aí, eu falo assim, de um pouco mais de tempo na cozinha ou de organização maior. Mas é fato que precisamos nos colocar também um pouco de tempo na alimentação, na organização da nossa alimentação. E por que não também terceirizar? Hoje não falta opções de alimentos já prontos, marmitas, ou até mesmo qualquer supermercado, até mesmo padarias, de a gente comprar alimentos pré-prontos. Então, nós sabemos que a mulher, ao passo que foi para o mercado de trabalho, alguns homens talvez pouquíssimos entraram aí para cuidar da cozinha ou talvez da alimentação. Isso impactou diretamente na nossa qualidade de vida e dos nossos filhos e por nós, agora adultas. Mas hoje também a gente sabe que a indústria, hoje temos muitos fatores que favorecem a bons alimentos. Então, já quero dizer aqui, quando a gente compra alimentos achando que é bom, mas você não sabe o seu objetivo, você provavelmente vai estar comprando um monte de alimentos que talvez não vai fazer a função. Então, você vai ter uma dieta cara que não vai te ajudar. Quero dar um exemplo muito simples aqui e que favorece muito a nossa praticidade e impacta diretamente na nossa saúde mental. Você sabia que a importância do ômega 3 e que eu já comentei desde o início sobre a importância do consumo de peixe, mas não é qualquer peixe. Por isso que fala assim, mas eu me alimento saudável, mas qual tipo de alimento? Então, nutrição tem nome, sobrenome, família. Então, nesse caso aqui, eu quero exercitar aqui o cuidado de dois alimentos, né? No caso do peixe, do salmão, que ele é rico em ômega 13, coenzima Q10, que talvez para algumas pessoas talvez poderiam ter essa condição financeira, talvez essa praticidade, esse traquejo na cozinha, mas para quem não tem, ou talvez quer um alimento mais prático, que tal uma sardinha? Algumas pessoas podem até virar um pouquinho o nariz e falar, mas Ju, você está falando um alimento, né, enlatado, um alimento industrializado, mas é um alimento minimamente processado. Só tem, às vezes, dois ingredientes, muitas vezes o peixe e o óleo e feito cozimento a alta temperatura. E tem alguns que é fato que a gente encontre que é em água, que você aperta, você tira todo o líquido e você aproveita de um peixe tanto quanto bom, barato e prático e que você tem disponível no supermercado e que não precisa às vezes até cheirar a sua cozinha. Eu moro em apartamento, para mim eu acho muito prático, né? Mas também tem lá os seus desafios, né? Quem aí que às vezes vai cozinhar um alimento vai falar, olha, eu tenho alguma questão ambiental que me desafia, né? Talvez o cheiro do alimento, porque tem próximo da onde seca a roupa. Então, nutrição também eu converso sobre esses detalhes de dia a dia, viu? Então, imagine se você pudesse consumir uma maior quantidade de ômega 3 e até mesmo incluir um pouco mais de peixe entre essas duas opções. E até mesmo se você vai num restaurante, às vezes já está pronto esse peixe. Às vezes eu faço isso. O valor do quilo é para todo mundo, vai depender do que você escolhe, né? Então, tá aqui um dos exercícios que pode sim. E eu uso muito das estratégias da indústria do bem, tá? Para que a gente inclua alimentos práticos e bons para o consumo. Muito legal, Ju. É, a- tem uma pergunta aqui, deixa eu só. Eu vou fazer a pergunta, gente, mas não vai dar tempo da Ju responder. O que que nós vamos fazer, Ju? Nós vamos. Ela tá lá no grupo, e aí ela responde no grupo, ou até se quiser gravar um videozinho, Ju, respondendo, a gente coloca a parte, pode ser? Porque senão a Vai ser gente um vai prazer. extrapolar aqui o tempo que nós sempre combinamos e respeitamos. Então, eu vou fazer. Talvez, eu não sei se entra aí naquilo que você trabalha, mas a Noemi está perguntando sobre os óleos essenciais. Se você tem alguma informação sobre como os óleos essenciais podem melhorar a microbiota intestinal. Então, fica aí essa pergunta. E deixa eu ver o Sandro falando é, deixa eu ver aqui. Peraí.
sobre a questão, né, uma questão mais voltada. Eu vou comentar, eu vou ler, tá, Sandro? Acho que não é exatamente uma pergunta, mas é um comentário interessante, falando sobre a questão da NR1, né? Problemas psicológicos são sinais da sua saúde estar entrando em decadência. Se você tem uma liderança mal preparada, eles não entendem que como a mente afeta a perda do sono, a perda de peso, ou aumento de peso, a fome, a falta de vontade de viver, né? Isso vai impactar no aumento do cortisol, né? Diminuição de hormônios, relacionados ao bem-estar, né? O sono regula esses hormônios, testosterona, por exemplo, né? E vai muitas vezes impactar nas questões, emocionais. É, e ele está dizendo que isso aconteceu com ele, né? Que pode se tornar aí aquilo que eram questões que parecem pulverizadas, né? Sintomas pulverizados podem levar a uma doença mais grave. Então, eu só vou deixar o comentário e a pergunta aí da Noemi sobre os óleos essenciais, e eu vou deixar a Ju respondendo lá no grupo, tá, Ju? Porque senão a gente Pode passa ser. o tempo aqui e nós nos Tá. comprometemos a não passar de 1 hora, 60 minutos, em respeito aí os nossos encontros semanais. Gente, muito legal. Ó, apesar de nós fazermos aqui no Zoom fechado, né? Tivemos aí uma audiência muito legal, o pessoal está aqui participando. Queria te agradecer, Ju, imensamente por essa sua disponibilidade. Gente, para quem não sabe, nós estamos tentando fazer live desde o ano passado. O ano passado, o Instagram da Ju caiu. Aí agora, 2 semanas atrás, a gente teve problema com o Instagram novamente, mas E é o meu Instagram. Ainda vou resolver. é o Instagram dela que está com problema, né? Alguma discordância aí, enfim, né? E que nós vamos estar, né? Eu vou colocar, esse nosso encontro no YouTube, e ele vai estar no YouTube aberto, tá, gente? Então, se você achar que essa aula, não vou nem chamar de live aqui, essa aula da Ju, muita gente precisa assistir, compartilha o link do YouTube, eu vou colocar no grupo também. Queria te agradecer, Ju, e te dar aí 30 segundos para as nossas despedidas. E que alegria estarmos juntos nessa manhã, como nutricionista e já já neuronutricionista esportiva, focada em desenvolvimento humano através da alimentação de forma prática e simples. Então, eu fico muito grata por esse espaço que a Ângela me compartilhou e propôs aqui, e estou aberta também a perguntas, dúvidas, e quem desejar também, eu compartilho algumas notícias, informações nutricionais também no meu Instagram, e eu estou como Nutri Juliana Rosa. Então, fique à vontade aqui também de me chamar, também tem meus contatos. E eu espero você até uma próxima. E até mais. É mais, Ju, obrigada, gente. Foi muito bom estar com vocês essa manhã e nós nos vemos semana que vem com mais uma dimensão do bem-estar, né? Vamos ver por onde nós vamos transmitir, ou no YouTube ou no Instagram, mas estaremos juntos na semana que vem. Tchau, Ju. Bom dia a todos e bom restante de semana a todos. Amém.